Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou André Afonso Monteiro. Comigo aqui mais uma vez o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André. Obrigado mais uma vez pelo convite. Votos, muita paz a todos. E na técnica, o nosso querido Jefferson. Amigos ouvintes e internautas, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, na obra A Gênese. E hoje nós vamos iniciar no capítulo, no subitem 43, subtítulo Transfiguração. Então aqui Kardec agora e traz mais uma passagem em que estão envolvidos Pedro, Tiago e João. E o Alexandre me lembrava aqui nos bastidores, né, que Pedro, Tiago e João, via de regra, eles estavam ali sempre aparecendo quando tinha essas questões de efeitos físicos, né? Essas manifestações ali de efeitos físicos, nas curas lá do filho da viúva de Naim e também da filha de Jairo, é a mesma coisa, era Pedro, Tiago e João. E eu lembrei da musiquinha lá do Três Palavrinhas, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Vou parar de cantar, senão a gente vai perder aqui a nossa audiência inteira. Tenho certeza, né? Que o pessoal em casa e os internautas estão gostando. Mas essa música aí, o nosso João Guilherme lá, o meu pequeno, adora ouvir essa música lá no Três Palavrinhas, né? Bem legal. Mas vamos aqui agora voltar para o nosso estudo, né, Alexandre? Isso, vamos para a Transfiguração. Vamos lá. Transfiguração. 6 dias depois, tendo chamado apenas Pedro, Tiago e João, 6 dias depois, né, Jesus levou-os consigo a um monte alto afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto fazia a sua prece, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram resplandecentes e brancas como a neve, de tal forma que não há pisoeiro na terra que pudesse fazer alguma assim tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, de tão espantado que estava. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem partiu uma voz, fazendo ouvir estas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, não viram mais ninguém, apenas Jesus, que ficara sozinho com eles. E quando desciam do monte, ele lhes ordenou que não falassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles mantiveram o fato em segredo, inquirindo uns dos outros o que ele queria dizer com estas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Essa passagem está em o Evangelho de Marcos, capítulo 9, itens 1 a 9. É interessante que Marcos, né, evangelista, é o João Marcos, na carta dos apóstolos, nós vamos ter ali umas referências a ele, e também no livro Paulo Estevão, ele aparece também, um dos personagens, João Marcos, e ele, na verdade, ele não foi um discípulo, né? Ele acaba escrevendo, assim como Lucas, ele acaba escrevendo, relatando o Evangelho a partir do contato que ele teve com os discípulos. Ele não conviveu
com Jesus ali contemporaneamente. Ele é um personagem que aparece depois, começa a ouvir as narrativas e passa a escrever aquelas narrativas que ele ouve. E muito influenciado ali pelo convívio que ele teve com Pedro. Me recordo, antes de adentrarmos ao tema específico, como você mesmo diz nos bastidores, quando chegamos à rádio, à emissora, e você ter comentado da equipe de trabalho de Jesus, né? Ah, sim. Quantas pessoas envolvidas. E você acaba de trazer um elemento importante para a reflexão. Falamos muito nos 12, mas e a equipe que talvez se desdobrasse além desses 12? Será que de repente aqueles que estavam no dia a dia não tinham outros companheiros a quem eles poderiam delegar tarefas outras, a ponto de, em algum momento, aparecer um Marcos, ou alguém a fazer as anotações e depois deixar o evangelho. Então, é um elemento interessante para refletirmos e vermos que o que muitas das vezes para a gente pode parecer uma informação específica, limitada, na verdade é a ponta de um iceberg, né? Muito bem. E o Marcos, ele era parente, ele era sobrinho de Barnabé. E num primeiro momento também ele teve assim, problemas ali de conviver ali com Paulo. E depois é que ele... Mas os apóstolos eram santos, André? Era todo mundo... Não eram. Já quase feito perfeito? Como é que era essa? Porque às vezes a gente fica assim, não vou trabalhar no centro porque eu não sou nenhum santinho, eu não sou digno de dar passe, não sou digno de fazer palestra. Esse pessoal que Jesus escolheu a dedo. Quem eram essas pessoas? Tinham as suas dificuldades como nós, né, Alexandre? Que interessante, né? Eles tinham dificuldades. E o Marcos também teve as suas dificuldades ali iniciais. Você vê que Pedro tinha as suas resistências. Tomé, ele era meio positivista, né? Tudo tinha que ter ali uma comprovação científica. Judas, muito envolvido ali com as questões administrativas, dinheiro, administração, poder. E o Marcos também relata, o Emmanuel no livro Paulo e Estevão, que ele também, num primeiro momento, ele foi convidado, né, a não seguir com o grupo por Paulo. Depois é que ele retoma a sua jornada, mas em um primeiro momento ele causou ali alguns contratempos e ele foi convidado a não seguir com aquele grupo. Mas você vê que ele retoma a sua caminhada e com louvor, escrevendo, como os discípulos também, eles vão narrar o próprio... há essa narrativa que após aquele evento da Pentecostes, todos eles ali tinham aquela fé vacilante. Mas após o evento da Pentecostes, eles têm a real noção de qual era a missão deles. Então, e nós, né, Alexandre? Eu, você, como é que até a gente ter a certeza da nossa real missão, quais são as ilusões que não vão fazer com que a gente desvie dessa nossa missão, desse nosso compromisso que é essa comunhão com Deus. Mas, depois desse preâmbulo aqui do Marcos Evangelista, que a gente teve aqui a inspiração... Nada é por acaso, né? Porque eu lhe ouvindo, eu fiquei a refletir aqui se nós hoje não somos, né, os convidados, né? Tal qual eles foram há 2000 anos atrás. Onde estamos a realizar alguma coisa. Muitos chamados, poucos escolhidos, e os trabalhadores da última hora, né? Os trabalhadores da última hora. Mas, então aqui nessa passagem, né, Alexandre, olha que questão interessante, né? E você vê que aqui também há um outro detalhe também, que Pedro, iludido com aquela visão ali, vamos construir 3 tendas e vamos ficar aqui. Uma para Moisés, outra para Elias, né? Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E me parece que ele queria ficar ali naquela contemplação, né? Perfeito. Interessante observarmos também, além, né, dos 3 personagens já citados como médiuns de efeito físico, né, que acompanhavam Jesus em determinados fenômenos. Sim. Assim como no item anterior, na verdade no item 41, Jesus caminha sobre as águas, Jesus se recolheu numa montanha, um lugar afastado, que mostra que
ia a um lugar inóspito. Era sempre interessante. E nós costumamos sempre fazer essa observação que não é porque Jesus era um espírito puro que ele fazia as coisas de qualquer jeito porque ele tinha poder. Aquela coisa sobrenatural do mágico. Não, eu posso tudo. Para Jesus nada é impossível. Não. Se nós estamos submetidos às leis de Deus e temos o conhecimento de causa, e obviamente Jesus, por ser um espírito perfeito, ele buscava naturalmente observar tudo aquilo que era necessário, ideal, para que ele pudesse atuar. Então, se recolher para orar, né? Então, observar que em muitas passagens ele ia uma montanha, com certeza aquilo devia surtir um efeito diferente, não que ele não pudesse orar em outro lugar. Nós queremos dizer que é interessante observarmos que havia sempre um recolhimento da parte dele. Repito, o fato de estarmos aqui ressaltando a ele se recolher a um lugar mais afastado não significa que a prece em qualquer outro lugar não tem o seu efeito. Entretanto, quando a criatura está longe do barulho, de uma confusão, de tudo aquilo que lhe tira a concentração, é óbvio que vai exigir um esforço maior. Então, na verdade, isso é apenas um recurso. É apenas isso que queremos ressaltar. E isso me chamou a atenção, de modo que nós possamos compreender essa questão. É claro que nós não precisamos... O aposento ao qual Jesus se refere na hora da prece não é o de 4 paredes. Se fosse assim, aquele companheiro que não tem onde viver, que não tem um teto, não poderia orar. É o aposento íntimo. Os companheiros que são encarcerados também, né? Exatamente. Agora, esse aposento íntimo, naturalmente, se você está num lugar... Hoje, eu vou procurar uma montanha aqui afastada, que eu estou aqui na Ilha do Governo, para orar, vai ficar meio complicado. Mas se eu puder, né, me desligar do que está ao meu redor, para Jesus, no local que ele estava geograficamente, ali fisicamente, fosse um elemento adicional. Mas é a mensagem de que, eu preciso me recolher. E isso me chamou a atenção. Você desculpa aí a interrupção na nossa reflexão. Não, com certeza. Amigos ouvintes, internautas, nós estamos aqui fazendo o estudo da obra Gênesis, do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, o item 43 e 44, Transfiguração. Mas aí, permitindo, você me fez uma pergunta, retomando então o raciocínio em torno do seu questionamento. De fato, Pedro ficou ali maravilhado, como o próprio texto coloca. E isso também é um elemento para refletirmos, porque muitas das vezes o fenômeno, por si só, já causa um certo deslumbramento. Sim. E nas casas espíritas nós nos deparamos com essa observação. É importante, à medida que estudamos, o fenômeno, por mais diferente, atípico, sensacional que pareça, é simplesmente um fenômeno. O objetivo ali é tentarmos a essência. Por que ele está ocorrendo? Compreender que ele é natural, que ele não é sobrenatural, mas que tem uma proposta por trás de todo e qualquer fenômeno. Não simplesmente satisfazer a curiosidade ou uma exibição. Então, a sua ressalva foi muito importante, porque ter essa consciência enquanto médium é muito bom. Porque, por que existe a psicografia? Qual o sentido da psicografia? Qual o sentido da materialização? Enfim, qualquer fenômeno que nos deparamos com o elemento espiritual, ele tem sempre uma proposta, e é essa essência que nós temos que buscar. E ali, de fato, num primeiro momento, Pedro, me parece, ficou maravilhado. E a lição vem a seguir, conforme a narrativa do texto. Essa questão, Alexandre, da transfiguração, ela é muita explicação, ela é muito parecida com a explicação de Jesus caminha sobre a água, em que Kardec dá uma das hipóteses, que é a ação fluídica perispiritual, dele poder, através do seu perispírito, alterar as moléculas e se tornar tangível. É óbvio que ali na transfiguração é um exemplo semelhante, mas não é idêntico, é uma das possibilidades também dele fazer aquele desdobramento ali daquela emancipação da alma pelo perispírito, né? Que a gente até estudou também nos programas anteriores, lá em O Livro dos Espíritos, as questões 424 e seguintes. Mas aqui a explicação científica é a mesma, basicamente. A linha de entendimento é a mesma, é uma possibilidade ali de emancipação da alma. E ali, através disso, ele operar
um fenômeno mediúnico, uma possibilidade ali, nem mediúnico, né, anímico, mas operar um fenômeno de visualização para aquelas pessoas que estavam ali, que era Pedro, Tiago e o João. Mas o que nos chama aqui muita atenção, como a gente alertou, e mais uma vez ele faz aqui uma remissão ao item 35 e seguinte, que é a mesma explicação do item anterior. A fundamentação científica é a mesma. É a fundamentação, onde você, através do seu perispírito, tomar uma modelagem ali diferente, através das alterações moleculares. Mas nos chama a atenção aqui essa questão da contemplação, que o Pedro fica maravilhado daquele fenômeno. E isso me lembrou uma passagem, um capítulo do livro Jesus no Lar, em que havia um sábio, a narrativa. E lembrando que o Jesus no Lar é uma psicografia, é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Néio Lúcio, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E esse livro, ele traz ali uns estudos como se fosse um culto do Evangelho no Lar na casa de Pedro. Imagine um Evangelho no Lar com Jesus. Maravilha. Sendo ali o orientador, né, daquele estudo, daquele Evangelho no Lar. Aquelas passagens ali não estão na Bíblia, não há nenhuma narrativa em relação a isso, mas simplesmente são passagens em que Jesus vão comentando fatos ali e evangelizando. Como se fosse ali um Evangelho no Lar com um grupo reduzido na casa de Pedro. Em uma dessas passagens, Jesus falava da necessidade da fé com obras. E ele narrava um exemplo que nos chama a atenção aqui, que esse item aqui ele tem outros desdobramentos que Kardec não se refere. Kardec fica aqui na questão da transfiguração. Mas nessa obra, Jesus narra uma história de um sábio que ele vivia numa determinada localidade e ele resolve se isolar. Ele era uma pessoa muito sábia e vivia isolado. Às vezes as pessoas muito inteligentes, né, se isolam. Não quer dizer que todos, mas tem uma dificuldade ali de convivência. E esse companheiro, muito, muito inteligente mesmo, resolve se isolar da sociedade. Então ele praticava uma vida ali de abstinência, de uma série dessa vida de isolamento. Só que as pessoas da cidade, ele foi para um lugar ermo, né, como se fosse uma floresta, um vale, alguma coisa assim, vivia ali completamente isolado, sozinho. E as pessoas iam até ele como ele era muito sábio, é como ele se tornou quase que um oráculo, né? As pessoas iam até ele para solicitar esclarecimentos. Então vai um companheiro pedindo uma orientação para ele, vai até ele pedindo orientação para ele resolver um problema do casamento, um problema doméstico. E aí ele fala assim, casamento é coisa da matéria, da carne, abandone essa prática e venha viver uma vida de contemplação, de isolamento comigo. Aí foi um companheiro lá pedir orientação, estava com uma dúvida dos administradores daquele vilarejo, então ele queria tirar uma dúvida, pedir um conselho sobre aquela prática administrativa ali. Ele diz, a administração leva à vaidade, ao orgulho, à ganância, administração política, larga essa vivência e vem ter uma vida de isolamento e contemplativo aqui comigo, mais perto de Deus. E assim foi, as pessoas iam até ele, e ele sempre desaconselhava as pessoas a abandonar aquela existência, aquela experiência que eles tinham em sociedade, coletivamente, e viver uma vida isolada com ele, porque dessa forma, longe dessas ilusões, dessas práticas, eles teriam uma possibilidade de comunhão maior com Deus, de evolução, de elevação. E quando ele desencarna, quando ele chega no mundo espiritual, ele achava que ele ia para os braços de Deus, né, que ele ia para o céu, por conta dessa vida de contemplação, essa vida contemplativa que ele tinha de isolamento. E quando ele chega lá, ele chega numa condição muito difícil.
muito difícil. Ele é categorizado até como um homicida. E por quê? E aí o benfeitor explica porque ele matou muitos sonhos. Ele matou projetos, ele matou esperanças de pessoas. Ao invés de ele aconselhar a pessoa a perseverar naquela experiência, ele era um sábio, ele tinha conhecimento para isso, ele desaconselhava as pessoas a continuarem na experiência. E com isso ele foi matando sonhos, foi matando projetos. Então, quando ele chega numa condição de homicida. E aí Jesus fala para os discípulos naquela reunião ali, naquele evangelho, dizendo o seguinte, que a fé sem obras é igual uma lâmpada sem querosene. Não tem serventia para nada. Imagine uma energia, uma luz sem energia. Serve para nada. Quer dizer, ele vivia ali na fé, na contemplação, mas ele não ajudava ninguém. Ele montou uma tribo, uma comunidade, que viviam ali reclusos, sem ajudar ninguém, sem interagir com a sociedade. Então ele vai dizer isso, a fé sem obras é igual a lâmpada sem querosene, sem energia aqui para nós, né? Não vai ter função nenhuma, não vai iluminar quem? Então a iluminação se dá através, e por isso que a gente vê, né, Alexandre, comum, as casas espíritas, os templos religiosos, sejam católicos, evangélicos, umbandistas, seja qual for a designação, a doutrina religiosa, mas invariavelmente atrelados a uma obra social, a uma atividade de socorro aos desfavorecidos, como entrega de quentinha, visita a lares, visita a abrigos, a crianças, trabalho de doar cestas básicas, algumas até mais específicos, né, com trabalhos mais intensos, mas invariavelmente as religiões não estão só nessa questão de como entrar em comunhão com Deus, na teoria, mas também na prática, através das obras sociais de amparo. É porque não existe uma religação com o Pai sem que não venhamos a participar na sua totalidade da sua proposta. E a proposta é amar o próximo como a si mesmo. Sim. Não é isso? É nos dedicarmos ao bem comum. A ideia de um Pai que nos aguarda por conta de nossa contemplação, dos nossos louvores, é uma ideia, eu não sei se o termo adequado seria ultrapassada, mas me parece imatura, talvez seja o termo mais adequado, e que é muito perigoso nós sustentarmos nos dias de hoje. Nós vivemos momentos decisivos da humanidade, de nossa história, do nosso planeta, em que nós temos que compreender, como você colocou muito bem, independentemente de doutrina, ou seja, da forma como nós vamos chegar a Deus. O importante é a essência. Então, a prática, os ritos, os rituais, isso para o Pai não faz diferença, pouco importa. Ele está preocupado com a nossa dedicação naquilo que o ensinamento propõe. Eu estou fazendo bem, eu estou orientando alguém, como você falou, estou socorrendo alguém materialmente que está precisando. O mais, tudo está de acordo com a cultura, com o local, com a maturidade e afinidade espiritual de cada um. Enquanto nós estivermos vendo o Pai como um objeto, algo que é de nossa posse, como se fosse um chaveiro, algo que me pertence, é Deus, nós vamos equivocadamente ter a ideia de que o outro, que compreende ou que tem uma prática diferente, ele não é temente a Deus. É um outro Deus, não é o meu. É como se Deus me pertencesse aqui dentro do jeito que eu acredito. Não. Deus é Pai, é Criador de todos nós. Nós temos que ter a humildade de entender o seguinte: eu o compreendo de uma forma por conta da doutrina que abraço, mas o meu compromisso é com a essência, que é de atender o irmão, o próximo, dentro das formalidades que eu entendo que sejam verdade, mas no momento em que nós temos essa compreensão, a gente exclui toda a ideia de perseguição ou de banimento do nosso semelhante. Muito bem, amigos ouvintes, chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Vosso muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Querido e querida ouvinte internauta, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Nós continuamos o estudo de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos, porque estudamos juntos e sabemos que estamos aqui na segunda parte desta obra, na qual o nosso querido codificador Allan Kardec apresenta a trajetória dos espíritos por ele classificados, neste capítulo 4 da segunda parte, como espíritos sofredores, tomando por base as características presentes para a nossa informação lá no item, não é propriamente uma pergunta, mas o item que tomou o número 100 em O Livro dos Espíritos. Nós vemos então que nós agora começamos a estudar uma comunicação, exprobrações de um boêmio, mas que palavra é esta? Exprobrações quer dizer repreensões, censuras, exprobrações de um boêmio, que é uma mensagem que foi psicografada em Bordeaux no dia 19 de abril de 1862. É uma comunicação não assinada, mas vejamos aqui a didática de Allan Kardec. Nós acabamos de estudar Auguste Michel, também classificado como um espírito sofredor, e era um rapaz, né, um homem boêmio, também boêmio, rico, que não se interessava pelas coisas mais sérias, levava uma vida superficial. E aqui, Exprobrações de um Boêmio é o texto que Kardec coloca logo após o detalhamento das conclusões, das consequências de se ter escolhido uma vida desse tipo, assim, mais superficial, etc. Então, essa comunicação de 1862 é uma comunicação não assinada, e Kardec dá aqui o exemplo de que não é assinada a comunicação. No entanto, o exemplo que Kardec nos dá aqui, e que nós aprendemos com a doutrina espírita, é de que o nome que assina a comunicação não é importante, até porque muitos espíritos acabam usando nomes outros, famosos, conhecidos na história da humanidade, mas que não são manifestações ou comunicações que tenham caráter lógico e, sobretudo, que tenham caráter moral. Portanto, Kardec aqui já nos dá dois exemplos. O didático de colocar Exprobrações de um Boêmio depois do boêmio Auguste Michel, e também o fato de que ele não rejeitou uma comunicação, uma mensagem, uma psicografia que não tem assinatura, mas porque verificou que a coisa mais importante é a mensagem. Vejamos, então, qual é a mensagem que está posta aqui, porque o espírito boêmio aqui, ele nos fala sobre o remorso. Na verdade, toda essa manifestação é sobre remorso e arrependimento. Remorso, um fogo mental, assim, nessa expressão, e o remorso é um choque espiritual nas suas características profundas, não é? na profundidade do espírito. Então, nós vemos que também há o remorso e há o arrependimento, assim, nessa ordem. Por que está posto isto dessa maneira, nesta ordem? Porque nenhum projeto, nenhum processo de superação e corrigenda e correção
deixa de passar pelo remorso e pelo arrependimento. Então, você se arrepende de alguma coisa agora? No transcurso para rumos infinitos, não é isso? Na passagem desta situação para rumos infinitos, nós vemos que a evolução é uma necessidade inelutável. Nenhuma criatura pode escapar à evolução, ao esforço da evolução, e, portanto, é uma necessidade imperiosa. E nós somos, por isso, assim, dessa maneira, conduzidos pelo esforço de autoaprimoramento, que é uma solicitação ou uma consequência que vem brotando da nossa consciência. Então, nós somos conduzidos pelo esforço do autoaprimoramento, que vem da consciência, ou pela dor, que é um recurso pedagógico da lei. Porque quando a criatura não tem nenhuma consciência do erro que está praticando, ela não sente nenhum remorso, não tem nenhum arrependimento, mas com isso ela está retardando, atrasando muito o seu projeto evolutivo. Já o arrependimento, que é posterior ao remorso, indica um desejo de nova encarnação. Faz com que a criatura sinta esse desejo de reencarnar e, naturalmente, sente um fortalecimento na sua vontade, bem forte a vontade, para uma ação no bem, para praticar o bem, ou então, se a vontade é fraca, bem, aí a criatura reincide no erro e retarda ainda mais a sua trajetória evolutiva. O arrependimento é útil, portanto, mas arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. A frase, o ensinamento, é de Emmanuel. Ele diz: arrependimento é útil, mas arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Então, se nós formos ao dicionário e buscando o nosso Aurélio Buarque de Holanda, nós temos que o arrependimento é uma inquietação da consciência por culpa ou por crime cometido, mordimento, remordimento. Quer dizer, a pessoa fica mordida, essa é a intenção do dicionarista. Então, o arrependimento é, portanto, uma insatisfação causada por violação da lei ou de conduta moral, e resulta em sofrimento. Esse sofrimento acaba levando o indivíduo a aceitar livremente o castigo e desenvolver uma disposição de evitar futuras violações da lei de Deus, porque ele já entende que violentou a lei de Deus e que, por isso, ele está sujeito a muitas sanções, a chamados castigos, que nós sabemos que é apenas a reverberação, a resposta, digamos assim, a repercussão dos nossos atos na lei, nas disposições, em faixas vibratórias da lei de Deus. Nós citamos ainda há pouco Emmanuel falando do arrependimento. O próprio Emmanuel nos diz que o remorso é um interstício para a luz. Olha a facilidade, a precisa definição do mentor a respeito da situação, ou do remorso, ou do arrependimento. Então, é um interstício para a luz, o remorso, porque faculta ao homem receber cooperação indireta de amigos espirituais. O remorso é uma força que prepara para o arrependimento. É importante nós lembrarmos isso, que o remorso antecede o arrependimento. E é choque espiritual nas suas características profundas, como nós já vimos. Portanto, o remorso é uma energia que precede, que antecede o esforço regenerador. Mas ainda, quando essa questão do remorso se torna doentio, se torna patológico, nós estamos diante de um estado emocional perturbado, porque advém, é consequência de um prejuízo ao próximo, causado ao próximo,
e que permanece esse prejuízo por muito tempo. Ainda estamos diante da lembrança constante de quadros maléficos do mal praticado. Por isso que essa persistência dos quadros maléficos do mal praticado, sempre permanentemente lembrados, é que caracteriza um estado patológico do remorso. Consequentemente, esse é um padecimento lento, porque não consegue nem corrigir o erro praticado e também não consegue vislumbrar, antecipar o fim do sofrimento. Então, essa é uma questão bastante delicada do ponto de vista espiritual, vibratório, moral, evidentemente, espiritual, e que está sempre diante de nós. Como está diante de nós aqui a nossa generosa oportunidade de estudarmos juntos, eu, Nádia do Couto Vale, você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. O estudo é na parte 2ª, no capítulo 4º desta obra, em que nós estudamos os espíritos sofredores. Exprobrações de um boêmio é, na verdade, aqui um retrato de como um boêmio despertou na espiritualidade e nos trouxe uma comunicação, na verdade, anônima, ou seja, não assinada. Mas, na verdade, nós temos que realçar aqui a postura sempre coerente do codificador Allan Kardec, porque trouxe para nós a mensagem, sem se importar com o nome, famoso ou não famoso. O que importa é exatamente a mensagem. Então, nesse espírito de um boêmio, nessa passagem aqui, nessa comunicação, nós vemos que foi uma estrutura muito bem cuidada e já revela o que o espírito de um boêmio despertou e conseguiu vislumbrar e trazer uma comunicação bastante didática com a força da experiência vivida. Então, nós vemos aqui que ele se declara, é uma fala de muita sinceridade, essa psicografia, e, na verdade, sobre o arrependimento também, muita sinceridade com relação a tudo. Ele se declara, o espírito boêmio, ele se declara menos infeliz, porque não mais sente pesada a cadeia que o jungia ao corpo, que o ligava ao corpo. E ele diz que estava livre, todavia ainda não expiou, diz ele. E a necessidade é de reparar o tempo perdido. Esse tempo perdido para não prolongar os sofrimentos. Por isso que ele diz aqui, as reflexões sobre o tempo são sempre muito interessantes de nós nos debruçarmos sobre elas, não só do ponto de vista filosófico, porque uma área, um tema muitíssimo frequentado na área da filosofia é justamente o tempo, junto com o espaço, naturalmente, mas também com a memória. Mas, enfim, aqui os espíritos, sobretudo os espíritos sofredores, e nós vamos ver nas outras categorias também, que não são felizes, nós vamos ver que quando os espíritos despertam para isso, inclusive também descobrimos isso, constatamos isso à mesa mediúnica, quando os nossos irmãos desencarnados conversam conosco, e então nós vemos que eles começam imediatamente a sentir a consequência de terem desperdiçado o tempo na encarnação, de terem se preocupado com coisas fúteis, com coisas superficiais, e não se terem dedicado às coisas mais sérias, mais profundas, que dizem respeito à trajetória do espírito e, portanto, à construção de uma via, de uma estrada feliz. Então, nós vemos aqui que o espírito, tem a necessidade de reparar o tempo perdido
para não prolongar os sofrimentos, ou seja, para interromper, para abreviar os sofrimentos. Ele diz, esse espírito boêmio diz, que ele abusou dos favores que Deus facilita às criaturas. Vejamos que coisa bem interessante é esta, abusar dos favores que Deus faculta às criaturas. Também é um exercício de autoconhecimento que nós podemos trazer muito próximo de nós, porque Deus faculta a todos os seus filhos, a todas as suas criaturas, muitas facilidades, mas facilidades com vistas à progressão, ao progresso do espírito para um mundo melhor, para um mundo superior, para a sua evolução, e não para ficar entretido aqui com as solicitações, os convites enganosos, superficiais do mundo da matéria. O espírito boêmio nos diz que ele sacrificou inteligência e bons sentimentos aos instintos brutos. Vejamos que coisa interessante ele nos diz aqui. Eu vivi só para mim, revelando evidentemente o egoísmo que nós estudamos em O Livro dos Espíritos, na pergunta e na resposta, claro, que tomou o número 913. E nós vemos aqui que essa também é uma situação partilhada, comum ao espírito Auguste Michel. E nesse particular, o espírito de um boêmio, como está aqui, Exprobrações de um Boêmio, ele diz exatamente que está nessa vibração de poder dar conselhos, porque ele está na vibração do remorso e do arrependimento. E já ultrapassou isso, pelo visto, como nós vamos aqui analisando as palavras, digamos assim, até umas confissões e até os conselhos que o espírito desse espírito boêmio, nos traz. Então, ele nos dá conselhos, como estamos vendo. Ele diz, o homem deve fazer uma utilização sóbria dos bens de que é depositário. Utilizar sobriamente os bens de que é depositário significa usá-los com parcimônia, com delicadeza, com discernimento, com equilíbrio, para ver se aquilo tudo é para uso exclusivo de satisfação aos seus caprichos, às suas vontades, ou se ele pode fazer aquilo em benefício de um maior número de criaturas, em benefício, portanto, da humanidade. Portanto, essa utilização sóbria, equilibrada, dosada dos bens de que cada um de nós é depositário, fazer essa utilização é um passo à frente para a nossa felicidade, o nosso despertamento com equilíbrio e com menos sofrimento no plano espiritual. Então, o espírito de um boêmio também nos dá um outro conselho. Ele nos diz, por exemplo, que nós devemos desenvolver o hábito de visar a eternidade que o espera. Aqui, novamente, uma questão sobre o tempo. Desenvolver o hábito de visar a eternidade, portanto, aquilo que vem depois desta vida no presente material, que nós sabemos é um campo de exercício para nós sermos aprovados para a aquisição de talentos, de virtudes que nos são ainda necessários. Então, além de fazer a utilização sóbria dos bens que nós temos, por misericórdia de Deus, por amor de Deus, a todos os seus filhos, que somos nós, e também ele diz que nós devemos desenvolver esse hábito de termos a vista alongada para o que vem depois da vida física, portanto, para a eternidade que nos aguarda. E também ele nos diz que devemos abrir mão dos gozos e das satisfações materiais.
Na verdade, ele não está dizendo aqui para nós termos uma vida ascética, de sofrimentos atrozes, de constrições. Não. Abrir mão de gozos materiais significa não exagerar, significa estarmos justamente nesse ponto de equilíbrio. A vida é um hino de alegria. Deus e sua lei, tudo isso é uma alegria divina. O hálito de Deus, assim chamado pelos nossos mentores queridos, Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, o hálito divino é alegria, é sustentação, é beleza, é equilíbrio, e nós estamos mergulhados nesses fluidos. Então, além de nós termos tudo isso à nossa disposição, nós precisamos apenas fazer uso disso para termos uma caminhada mais feliz, mais equilibrada e, portanto, sem sofrimento ou com muito menos sofrimento do que seria e será para todos nós, se nós não nos dispusermos a realizar em nossa intimidade profunda toda essa lista. É uma pequena lista, há uns outros elementos que depois nós vamos estudar nos conselhos desse espírito boêmio, mas já esses 3 conselhos já nos indicam, sinalizam já para nós uma direção segura para nós nos tornarmos espíritos mais felizes, menos tristes, menos angustiados, para não sofrermos as angústias morais do remorso e do arrependimento. O nosso espírito boêmio nos dá ainda várias outras sinalizações a esse respeito, que nós continuaremos a estudar juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, em nosso próximo encontro. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.